Amados, nós temos ensinado a igreja, acho que nos últimos meses, acho que esse ano todo nós temos tentado ensinar a igreja o valor do relacionamento. E hoje eu gostaria de falar sobre algo que tem incomodado o meu coração e que eu acho ser de suma importância nos nossos dias. Tem a ver com aquilo que a gente carrega na nossa cabeça em relação a Deus, aquilo que nós estabelecemos como padrão de pensamento sobre o qual nós construímos a nossa vida com Deus. Muitas vezes o nosso padrão mental é um padrão de servo, não é um padrão de filho. Nós pensamos como empregados, pensamos como servos de Deus. Mas a palavra de Deus vai nos exortar e nos ensinar e nos estimular a alimentar dentro de nós o fato inexorável trazido pela palavra de Deus, de que em Cristo Jesus nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. E existe uma diferença tremenda de uma mentalidade de servo e uma mentalidade de filho. E a palavra de Deus vai nos ensinar essa diferença. E aqui no texto de Gálatas, que eu gostaria de ler com vocês nesta noite, a palavra de Deus diz assim a partir do verso 1. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo que o herdeiro é menor, ou é criança em algumas traduções, em nada se difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Durante todo o tempo, durante todo o percurso da sua história, em que você e eu não amadurecermos a ideia de quem nós somos em Deus, nós nos diferenciamos muito pouco de um escravo, daquele que carrega dentro de si a mentalidade de um escravo, que carrega dentro de si a ideia de que é um servo de Deus. A palavra de Deus vai dizer que Deus não pode ser servido por mãos humanas. Mas nós vemos esse discurso sendo propagado aos montes, de que eu e você somos peão de obra, de que eu e você somos servos de Deus. Mas não é assim que nós aprendemos em Jesus. Aliás, Jesus disse aos seus discípulos, num determinado momento, que ele já não os trataria dessa forma, que ele já não os chamaria mais servos, mas sim amigos. Porque o servo carrega uma limitação, ele nunca sabe o que faz o seu senhor. O servo não faz parte da intimidade, não faz parte da construção dos planos. O servo, ele é um pau-mandado, ele é um executor. Ele é alguém que está ali com a cabeça esperando alguma ordem. Ele espera uma direção. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo outro. Isto é o que resume uma mentalidade de servo. Já a mentalidade de filho é a mentalidade da comunhão. Lá em João 5, quando Jesus revela mais uma vez a identidade de Deus como um pai, ele diz a razão das coisas que ele faz, o porquê ele está empenhado naquela obra. Ele diz: o meu pai trabalha até agora e esta é a razão de eu também estar trabalhando. Eu trabalho porque eu vejo o meu pai trabalhando. Porque ele vai dizer que só faz o que vê o pai fazendo. E segundo o pai fala, ele analisa, julga, desenvolve a sua vida. Isto fala de relação, de comunhão, de interação, de participação, de envolvimento. É isso que nós queremos ter com os nossos filhos. Essa ideia de querer filhos para mandar não é uma ideia da palavra. A palavra de Deus vai dizer que é para a gente ensinar esse momento dos filhos, mas que num segundo momento, a palavra de Deus fala que é para a gente não irritá-los. E quando você olha para Deus nas Escrituras, você percebe exatamente isso. No nosso trabalho do Gerando Paz, quem não sabe disso, busque aí no YouTube. Nós fazemos essa divisão de como Deus atua quando Israel é apenas uma criança que acabou de ser parida,
como ele é como uma criança já que está sendo inteirada na família, na vida. Ele estabelece um critério de relação, que é a lei trabalha com sim e com não. Porque naquele momento Deus sabe que precisa ser a consciência dessa criança. Mas à medida que essa criança vai nascendo, vai crescendo, vai se desenvolvendo, você vê um outro período, que é o período dos profetas, em que Deus começa agora a testar e ampliar a consciência dessa criança, dizendo sim o que ela deve fazer e o que ela não deve fazer, mas dando a essa criança a condição de escolher o seu caminho. E à medida que essa criança escolhe o seu caminho, isso condiz com aquilo que Deus falou, as coisas fluem como fluirão sempre. Mas à medida que ela escolhe um outro caminho, ela percebe com a vida de que aquilo não dá muito certo. E aquilo vai gerando nela experiência. E é isso que nós vemos no período dos profetas. Deus falando, ó, se vocês fizerem assim, vai dar bom. Se vocês fizerem assado, vai dar problema. E aí eu vou ter que fazer isso. Quando você olha para o cativeiro babilônico, é exatamente isso que está acontecendo. Deus dizendo, ó, vocês podem escolher aí, mas é o seguinte, vai por aqui que está tudo legal. Se der aqui vai dar problema e eu vou ter que mandar aí Nabucodonosor e resolver. Não. Quem? Judeu, o rei da Babilônia. Nabucodonosor. E aí ele vai e invade aquela terra, e é isso exatamente o que está acontecendo. É essa estrutura que nós vemos, de um Deus que acaba expandindo a consciência desta criança. Mas você chega num período da vida, em que nós podemos comparar isso com a adolescência desse povo de Israel, em que Deus começa a falar de forma mais pontual, Deus não está o tempo inteiro dizendo o que tem que fazer. Nós chamamos isso de período interbíblico, quando Deus não levanta mais profeta. É entre Malaquias e Mateus, você tem uma espécie de silêncio de Deus, mas Deus não fica em silêncio, Deus apenas resolve falar menos. Mas assim que chega a plenitude dos tempos, que é este jovem adulto, Jesus resolve de fato nos expressar quem é Deus, quem é o Pai, e Ele usa para isso duas figuras, que não por acaso é um jovem adulto, um jovem que resolve fazer da sua vida o que ele acha que tem que fazer, e outro que fica na sua casa obedecendo o Pai em tudo. Mas ambos, tanto o que sai quanto o que fica, carregam dentro de si uma mesma mentalidade de servo. Tanto é que quando o outro está lá longe e a ficha dele cai, ele fala, eu vou lá pedir o meu emprego de volta. Eu não tenho condições de ser filho do meu pai, mas eu vou pedir lá um emprego. Quem sabe ele me dê um emprego. E o outro que fica, chega para o pai e diz assim, há quanto tempo eu te sirvo? Sem jamais desobedecer uma ordem tua, mas você nunca me deu um cabrito para eu queimar com os meus amigos. Ele também tem a mesma mentalidade, a mentalidade de servo. Eles não conseguem desenvolver relacionamento. E mesmo sendo herdeiros, como diz aqui o texto que nós lemos, eles não conseguem diferir dos seus escravos. Então é algo que nós precisamos entender, isso tem um impacto na igreja. Por que é bom ser pau-mandado? Porque é difícil um pastor de ovelhas que ensina as suas ovelhas a depender do Supremo Pastor, a se relacionar com o bom pastor. Porque as pessoas preferem homens interferindo nas suas vidas, dizendo o que elas têm que trabalhar, o que elas têm que fazer, com quem elas têm que casar, com quem elas têm que não casar. Porque isso é uma mentalidade de servo. Porque eu não quero ter responsabilidade sobre a minha vida, sobre a minha história. Eu prefiro terceirizar isso. De tal forma que esse discurso é muito sedutor. De um homem que se propõe como a voz, que vai indicar o que você tem que fazer ou não com a sua vida. De tal forma que adultos em Cristo, pessoas que uma vez que foram colocadas numa estatura de varão perfeito em Jesus, tomam a responsabilidade das suas próprias escolhas e vidas diante de Deus.
e andam com Deus nessa direção, se relacionam com Deus, são íntimos de Deus, são filhos de Deus, e então tem em Deus a grande revelação de como fazer as suas escolhas, de como escolher o seu próprio caminho, como a palavra de Deus vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, saiba que a vida é esse desafio, a vida é sempre esta aventura, a vida é a grande alegria de sentir cada pelo do corpo arrepiar diante dela, porque carrega dentro do peito uma série de dúvidas, mas não ousa fazer destas dúvidas um verbo em sua própria vida, não conjuga as suas muitas dúvidas, porque confia no Senhor, porque anda com Deus, porque sabe que é filho de Deus, porque sabe que até mesmo se morrer, vai ressuscitar, porque esta é a promessa do Senhor. Gente que está o tempo inteiro se dando às suas lideranças no sentido de que as conduza, mas que em nada depende do Senhor, que são incapazes de perceber a diferença entre o que o comedor de arroz com feijão fala e do que a palavra, o verbo encarnado falou. Não conseguem enxergar esse tipo de diferença, porque não são íntimos da palavra, não são íntimos de Jesus. São íntimos das suas estruturas, são íntimos das suas lideranças, mas não tem nenhum desenvolvimento de relacionamento com Deus, a não ser com os seus dogmas, com as suas regras pré-estabelecidas. E este é todo o espírito e o formato da lei, e é isso que Paulo está combatendo nesse capítulo. Gente que está com a sua mente de lado, com a sua própria consciência entregue a ser guiada por um terceiro, quando o único que dará resposta diante de Deus sobre você é você. É por isso que os irmãos de Bereia conferiam se a palavra que estava sendo dita tinha alguma relação na palavra encarnada. Gente que vive da sua tradição, da sua religião, gente que vive do seu padrão moral, do seu comportamento, mas que não tem intimidade com Deus. A vida está cheia. Isso gera um conforto para nós. Se der errado, a culpa não é minha. Se der errado, eu fiz porque alguém falou. Esse lance de tirar a responsabilidade da própria vida, isso é um dos primeiros elementos que aconteceu depois da queda. Logo depois que Adão e Eva comeram do fruto, aliás, o que está escrito ali é muito interessante, a palavra de Deus vai dizer assim, ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda árvore do jardim comerás, o que, gente? Fala com força. Livremente. E daí tem um ponto. Tem um ponto. Depois, Deus começa a gerar uma consciência, dizendo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, o quê? Certamente morrerás. Você morrerá, não é eu que vou te matar. É você que vai morrer. A responsabilidade é sua. Mas a ordem de Deus é a liberdade. De toda a árvore dos jardins comerás livremente. A ordem de Deus não é não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquilo é Deus gerando consciência. Porque numa relação nós precisamos de consciência. Sem consciência não há relação. E eu não tenho liberdade se não tiver escolhas. Então não adianta alguém propor para mim liberdade se eu não tiver escolhas. E o que Deus faz é exatamente isso. Olha, a nossa relação é na liberdade. É por isso que Jaquelu vai dizer que o homem pode ser escravo de tudo, exceto de Deus. E logo que o homem come, e Deus pergunta para ele o que ele fez? Não, Deus pergunta para ele aonde ele está. Onde você está construindo a sua vida, meu irmão? Em que dimensão você está construindo a sua vida?
Deus não está preocupado exatamente com o que Adão fez. Deus está preocupado em dizer a Adão que ele já está perdido, que ele já não sabe mais onde ele está. E quando Deus fala sobre o que ele fez, diz, comete da árvore que eu disse para você não comer, Adão diz assim, a mulher que tu, ele dá a responsabilidade para outro. A escolha foi tua, Adão. A escolha foi tua. O Abel Braga foi mandado embora, pediu as contas do Flamengo, na verdade. E ele disse assim, falando com outras pessoas, né? Eu achei isso interessante. Uma das falas que eu ouvi de um jornalista falando é que ele queria andar segundo a sua consciência. Porque no final das contas é a cabeça dele que vai rolar. Isso é o que nos torna humanos. Andar de acordo com a nossa consciência diante do Senhor. Porque no final das contas, é você quem dará conta de si mesmo diante dele. E como diz o Brennan Manning, talvez a única questão que Deus vai fazer naquele dia é: você realmente creu que eu te amei? Porque você me pareceu tão amedrontado a sua vida toda, que a impressão que eu tenho é que você não confiou no meu amor. Você precisava o tempo todo de alguém dizendo para você o que você tinha que fazer. Você não tinha coragem de entrar na geladeira da sua casa e abrir a geladeira e pegar lá um cabrito e assar com seus amigos. Você não tem intimidade. Você creu que eu te amei? É muito bom a gente terceirizar a nossa vida para as pessoas governarem. Diz para mim o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer. Diz para mim, pastor. Eu vejo uma complicação, às vezes eu me coloco diante do Senhor. Senhor, não seria tão mais fácil me propor como a voz para as pessoas? Pode deixar, eu já volto, mano. Não é tão mais fácil dizer às pessoas o que elas têm que fazer ou não fazer? Elas gostam disso. Não seria tão mais fácil eu me apresentar como alguém superior a elas? Elas gostam disso. Agora o problema é que, como discípulo de Jesus, eu vejo um Jesus que, para ser reconhecido no meio dos normais, dos comuns, precisou de um beijo no rosto. Como foi dito aqui no início, quando os caras olham para toda aquela exuberância do ministério de Jesus Cristo, o espanto deles é: mas ele não é o filho do Zé? Como foi dito aqui pelo Jefinho no início? Por que ele não se coloca acima de todos eles? Por que eles não estão num lugar mais alto? Por que ele não se coloca como uma autoridade sobre a vida das pessoas? E quando os discípulos, com mentalidade de servo, estavam lá disputando quem era o maior, Jesus fala: gente, se liga. Quem vos parece ser o maior? Quem está sentado à mesa ou quem serve à mesa? Não, Senhor, quem está assentado à mesa. Ele falou: pois é, no meio de vocês eu sou como aquele que serve. E isso não me impede de ser Senhor e Mestre. Mas o Senhor e Mestre do reino dos céus é alguém que está aí para servir, não para dizer para as pessoas o que elas têm que fazer com as suas vidas. Não para governar a vida das pessoas, porque é sedutor isso demais. Você olha as igrejas lotadas, quanto mais você propor uma receita salvadora, mais ouvidos você terá para ouvir. Quanto mais você se propor como a voz dos demais, mais gente vai querer ouvir a sua orientação. À medida que você se coloca como comum, a minha oração não difere da sua. Terei o maior prazer em orar por você, irmão. Mas a minha e a sua oração
não são diferentes. Aliás, se tem uma oração que Deus quer ouvir, é a sua diante dele. Abrindo o seu coração, rasgando a sua alma e dizendo: Senhor, me ajuda. Ô filho, há quanto tempo eu estava esperando isso, mas você só vai lá falar com aquele cara lá, de terno e gravata, ou de anel no dedo? Beijo o meu anel. Essa semana eu escutei a história de um rapaz que, querendo casar, conseguiu um amigo, falou: querido, eu tenho uma casa assim, 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 assado, é num lugar bacana, mas a casa é muito simples. Se você quiser morar lá, você não precisa me pagar o aluguel, não. Aí você economiza esse aluguel aí, dá até para você juntar uma graninha aí para você casar. E aí esse cara foi falar com o pastor. Aí o pastor falou assim: você está fugindo da responsabilidade. Você não pode cair de nível, de padrão. Você tem que pagar aluguel sim, e se você não fizer isso, você vai estar embaixo de maldição, porque eu sou autoridade sobre a sua vida. Eu falei: Jesus amado, cara. Se você soubesse o nome, você ia estar pensando para falar isso. Como é bom ser procurado como aquele que tem a palavra. Quando a Bíblia diz assim que muitos viriam em meu nome, não pense que alguém vai chegar e dizer: eu sou Jesus Cristo. Não é idiota. Hoje em Tel Aviv, se você for, lá tem um hospício só para gente que se acha o Cristo. Especializado. Verdade. Cheio de Henrique Cristo. O cara não vai chegar dizendo: eu sou Jesus, mas ele vai se propor como a voz para você, como o Messias para você, como o seu pastor. Mas ninguém mais vocês vão chamar de pastor e nem de mestre, diz a palavra, porque o seu mestre será um só, e o seu pastor sou eu. Eu sou o bom pastor. Se o seu pastor não te leva a Jesus, não te aponta para Jesus, mas te traz para Ele, esse não é o pastor de Jesus Cristo. Esse é um que se vale da mentalidade de servo, mas que não cuida dos filhos e das filhas de Deus. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada se difere de escravo, mesmo sendo o senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos crianças ou menores, versículo 3 do capítulo 4 de Gálatas. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O texto está dizendo: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou um Filho. Para você saber o que é ser um filho. E um filho igualzinho a nós. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Não era diferente de nós, não. Para que você pudesse ter a referência do que é ser filho. E do que é ser escravo. Entendo a visão do filho, soubesse a diferença do que é ser um escravo. Para resgatar, versículo 5, os que estavam debaixo da lei, ou desse sistema de normas pré-estabelecidas, a fim de que recebamos a adoção também de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Deus então envia Jesus, o Filho por excelência, o Filho onde eu me descubro, o Filho que é a minha identidade. E não só sou liberto desta mentalidade de servo, que vive pela obrigação, que é uma outra questão aqui. Hoje em dia é muito difícil um servo fazer mais do que lhe é pedido. Na igreja, parece que a gente só sabe trabalhar com os polos.
a gente é meio bipolar. A gente não sabe a diferença entre obrigação e compromisso. Eu tive uma conversa com meu filho esses dias. Meu filho tem 14 anos, o mais velho. E eu disse: filho, tudo que eu faço, tudo que eu já fiz e tudo que eu e sua mãe fazemos na sua direção, todo o tempo dedicado, todo o dinheiro gasto, toda a vida doada, ela não é uma obrigação para mim. Eu não sou obrigado. Mas eu tenho dentro de mim um amor. E esse amor gera um compromisso. Sabe por que eu estou aqui todo domingo, que eu posso? Se eu não estou viajando. Sabe por que a gente chega aqui 5h30 da tarde, para ajudar a arrumar as coisas, limpar as coisas? Não é porque eu sou obrigado. É porque eu tenho compromisso. É porque eu amo. Nesse sentido, você começa a criar um ambiente da igreja onde as pessoas vão se sentindo obrigadas. Você dá um cargo para ela na igreja, então ela se sente na obrigação de chegar ali num horário. Mas se você não der esse cargo para ela, ela não chega naquele horário não. Porque ela não tem compromisso. Ela só sabe agir por obrigação. Ela só sabe pensar naquilo como um trabalho. Ela não consegue pensar naquilo como um relacionamento. Então vim cantar, vim pregar, vim não sei o que lá, vim cuidar, vim armar, vim trabalhar no data show, vim trazer alguma coisa, vim participar da vida comunitária da igreja. Faz sentido para a mente de servo quando aquilo é uma obrigação. E daí é o seguinte, porque é tudo assim, se você desempenhar bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, no muito serás posto. Então já mete a cobiça no coração do infeliz, e ele ali está esperando um status diferente, né? Uma diaconia, um louvor, um líder de célula. Ele fica esperando. Só que se ele não produz a contento, ele tem medo também da maldição, porque é o seguinte: meu senhor é bravo, e eu sabia que o senhor era bravo e eu enterrei meu negócio. Ah, você enterrou, né? Tá enterrando o talento, né? E aí vai esse adoecimento. Daí, cara, o povo trabalha até não aguentar mais. Se tem um tipo de gente que eu recebo no meu consultório, é gente que a religião judiou. Deu tudo que tinha. E está brava com Deus. Porque Deus não devolveu. Deus não pagou certo. Deus não pagou o combinado. Há quanto tempo te sirvo sem jamais desobedecer uma ordem tua, e você nunca me deu um cabrito para eu queimar com os meus amigos? Gente, isso não é evangelho. Tem uma série de necessidades na nossa comunidade. É uma comunidade que está sendo implementada há 2 anos. Mas o pessoal que está aqui não vai esperar de mim uma obrigação, nem luta por cargo, e nem será menos ou mais abençoado, mas vai descobrir, pelo ensino que é dado nessa comunidade, pelo púlpito dessa comunidade, que sim, demanda compromisso, mas o compromisso do amor. Quem ama é nascido de Deus, e quem ama tem compromisso. Você não precisa ficar falando para a pessoa. Ó, chega mais cedo, ó, não sei o que lá, ó, bababá, ó, babububu. É o amor. O amor nos chama ao compromisso, ao envolvimento. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Pai. Chamar Deus de Pai não é um jargão, é para quem tem o Espírito e entendeu que é filho. De sorte que já não és escravo, já não és servo, porém filho. E sendo filho, és também herdeiro por Deus. Como que está aí na sua cabeça? Como que está no seu coração?
Você está com medo de Deus? Deus está te devendo alguma coisa? Como que está a sua vida? Quem está governando a sua vida? Um comedor de arroz com feijão igual eu? Ou você entregou o seu caminho ao Senhor, tem confiado nele e naquilo que Ele faz? Porque a vida quer te ajudar. Todas as vezes que você estiver envolvido com algo que seja bom, honesto, justo, de boa fama, não se preocupe. Você terá toda a provisão do universo nessa direção. Não se preocupe, não andeis ansiosos por nada, por coisa alguma. Se você é filho, se você é filha, toda a provisão de Deus está diante de você e ao seu dispor. Significa que tudo vai dar certo? Não, significa que mesmo as coisas que você chama de errado, darão certo na sua vida. Serão bênção na sua vida. Mesmo as escolhas de terceiros em lhe prejudicar, entregue na mão do Senhor. Ele vai fazer com que aquilo se configure em bênção na sua vida. Deus é especialista em fazer isso. Ele coopera em todas as coisas. Ele faz com que todas as coisas cooperem, melhor dizendo, para o bem daqueles que Ele ama. Você já viu servo amar patrão? Amar, pai é para filho. Se você ama o Senhor, viva a sua vida com o Senhor. Você já reparou na vida de Davi? Davi fez um monte de escolhas que Deus não tinha feito para ele. Davi tinha que estar na guerra. A palavra de Deus começa esse assunto dizendo assim: no ano em que os reis saíam à guerra, Davi ficou em Jerusalém. Então é o seguinte, ele resolveu ficar em Jerusalém. Ele resolveu. Ficou. E aí ele está em Jerusalém, ele resolve dar uma volta no palácio. E porque ele dá uma volta no palácio, ele vê uma bela mulher, e porque ele vê uma bela mulher, enfim, você conhece a história. Chega até o ponto em que suas escolhas vai fazendo com que ele se afunde cada vez mais. Mas à medida que ele é responsabilizado pelas suas escolhas, o profeta chega para ele e conta uma historinha dizendo, viu, tinha um cara ali que tinha uma punhado de ovelhinha, mas tinha ali só tinha uma só. E esse cara que tinha um punhado, pegou a ovelha daquele que só tinha uma só, matou e serviu para os parentes dele lá. O que nós faz com esse caboclo? Manda matar. Então, esse caboclo é você. Aí, pô, calma aí, vamos refletir melhor então nesse assunto aí. E aí, o texto vai dizer que ele se arrepende. E arrependimento não é remorso, gente. É voltar na sua conduta, é conversão. Você está indo para lá, volta para cá. E quando ele faz isso, a palavra de Deus fala que Deus toma aquilo de volta. A primeira criança não se estabelece, não nasce. Nasce, mas morre. Mas ele acaba casando com a mulher de Urias. E depois, ele tem um filho com essa mulher. E esse filho vai ser, juntamente com Davi, o único rei que conseguiu unificar Israel, que foi o rei Salomão. Deus sabe como transformar uma coisa ruim em uma coisa boa. Mas isso não isenta a responsabilidade de Davi. Continua sendo responsabilidade dele. Saiba de uma coisa.
Deus lhe chama a ter uma vida diante dEle, a assumir as rédeas da sua própria história e compartilhar com Ele. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas resolveu fazer através de gente, através de pessoas. Fala, meu filho amado. Sabe aquela brebite que eu trouxe? Qual? A brebite que eu trouxe, aquele negócio lá? Ah, Cadê? sumiu, filho. Você deixa o papai terminar aqui a pregação agora? Tá bom? O reino é deles. Então é bom ter cuidado. O que eu queria te dizer nessa noite, irmãos? Não permita que a sua cabeça funcione como a cabeça de um escravo, deixando que homens e que os rudimentos desse mundo, as bases em que esse mundo está construído, dominem sobre a sua cabeça, sobre a sua consciência. Viva com liberdade, a liberdade que Deus lhe deu. Viva como um filho. Viva confiadamente. Viva saindo e ousando. Jesus, você já reparou que é alguém que você não entra e fica. Jesus é alguém que você entra e sai. É interessante que as pessoas que Jesus curava, ele não dizia assim, fica aqui comigo. Ele dizia o quê? Vai. Vai. Vai viver. Vai ser. Vai andar com Deus. Este evangelho é poderoso para nos salvar. Agora, essa estrutura que fica confiando em preceitos e ensinamentos de homens, isso não é evangelho. Isso é só fazer do evangelho uma religião. Isso não fala de Deus como um pai, fala de Deus como um patrão. Isso faz da gente servo, medroso. Faz da gente sem compromisso. Só age pelo medo ou pelo pagamento. Então se Deus me der 100 vezes mais, então eu contribuo com alguém. Não contribui com ninguém, você contribui com você mesmo. Você semeia no gasofilácio barganha, negócio, tristeza. Eu fico dependendo dessa relação de comércio. Mas Deus te chama para uma relação de filho, onde Ele quer te ensinar em Cristo Jesus o que é um filho de Deus. Ele quer conceder a você o mesmo Espírito que habita nele, para que você entenda e faça sentido todas as vezes que você o chama de Pai. Pai, 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 Pai. Porque às vezes você está chamando Deus de Pai, e dentro da sua cabeça está entrando assim, patrão, 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 patrão. A minha cunhada teve uma AVC, então ela está voltando agora. Então, a primeira palavra que ela aprendeu a voltar a falar é 8. 8. Então, tudo que você pergunta para ela, tá gostoso? Ela fala 8. Marisa, você quer não sei o que lá? Ela fala 8. E aí a fonoaudióloga estava dizendo, né, que ela pensa no que ela está dizendo, mas ela fala aquilo que ela sabe falar. E às vezes a gente está igual a Marisa, a gente está falando assim, patrão, mas a gente fala pai, pai. Mas dentro do nosso coração, a gente olha para ele como se ele fosse um patrão. Que o amor de Deus gere compromisso na sua vida, compromisso do amor, e que você não viva uma mentalidade de escravo, mas de filho. Que você ouse em Deus, que você seja em Deus. Porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, não há restrição. Como que está a sua vida? Como que você tem vivido? Quem é Deus para você? Um pai ou um patrão? Alguém que manda o tempo inteiro? Ou alguém que diz assim, só anda na minha presença, filho. Deixa o resto comigo.
Eu vou te fazer perfeito. Só desenvolve relacionamento comigo. Deixa eu cuidar da sua vida. E aqui é uma espada de dois gumes, fala para você e fala para mim. Porque a mesa do Pai é para filhos.